Pai, Senhor, louvado seja Deus, amados em Cristo Jesus. Meu nome é Isaac Balor. Vim mais uma vez para partilhar a palavra do Senhor em um curto espaço de tempo. O amado irmão sobre aquilo que é o dever dos filhos para com os seus pais. Geralmente, muitos filhos têm perdido aquilo que é os princípios de Deus relativamente àquilo que deve ser o posicionamento desse filho para com os seus pais. Muitos filhos estão a viver maldição, estão a viver uma automaldição e acham que a maldição que estão a viver é uma maldição montada pelo seu pai, é uma maldição montada pela sua mãe, é uma maldição montada por aquele que é o seu progenitor. Mas a pessoa se esquece de que ele, como filho, tem seus deveres. Vamos lá ler, meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6, versículo número 1, assim diz: Filhos, obedeçam a seus pais como o Senhor quer, porque esta é a atitude correta. O primeiro mandamento com promessa é: respeite o seu pai e a sua mãe, para que tudo te vá bem e assim tenha uma vida longa aqui na terra. Qual é o segredo que existe quando nós respeitamos aqueles que nos nasceram, aqueles que são os nossos pais? Será que há uma vantagem quando nós observamos este princípio? Será que existe um segredo ao observarmos este mandamento? A palavra de Deus diz que vocês, filhos, respeitem os vossos pais. Por que nós devemos respeitar os nossos pais? Porque esta é a atitude correta que Deus quer. Quando nós respeitamos aos nossos pais, as pessoas que nos geraram, significa que nós estamos debaixo do princípio de Deus. Não significa ainda que nós estamos a agradar aquele que é o nosso Criador, porque Deus colocou os nossos pais como a primeira instituição, ou como os primeiros administradores, gestores das nossas vidas. Então a palavra de Deus diz que nós devemos respeitar os nossos pais. Nós devemos respeitar essas pessoas. Para quê? Qual é o objetivo? Ou o que é que nós ganhamos quando nós fazemos isso? Quando nós respeitamos os nossos pais, aqueles que nos nasceram, segundo a palavra de Deus, a primeira vantagem que existe ao respeitar aqueles que te nasceram, aqueles que são os seus progenitores, a primeira vantagem é que a Bíblia diz que tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Em outras palavras, a tua vida será uma vida acompanhada por bênçãos. Deus vai abençoar a tua vida quando você respeitar os teus pais, quando você respeitar as pessoas mais velhas. Essa é a primeira vantagem que existe quando nós respeitamos os nossos progenitores. Mas a Bíblia diz mais que após respeitarmos os nossos pais, tudo nos irá bem, mas não é apenas a bênção que nós vamos ter. Também seremos aumentados os nossos anos de vida. O que quer dizer que se é que nós tínhamos que, por exemplo, viver 2 anos aqui na Terra, 20 anos aqui na Terra, porque nós observamos
este princípio. A Bíblia diz que nós seremos aumentados anos de vida. A Bíblia não disse que seremos aumentados 1 ano de vida, mas a Bíblia diz que seremos aumentados anos de vida. Por quê? Porque aqueles que nos nasceram, aqueles que cuidaram de nós, aqueles que cuidam de nós, nós respeitamos eles. Então, eu quero te motivar a respeitar os teus pais, a respeitar a tua mãe, independentemente da condição física, espiritual, emocional, intelectual que essa pessoa esteja. É teu dever respeitar a tua mãe. O que é respeitar a tua mãe? O que é respeitar o teu pai? Respeitar o teu pai é fazer viver de acordo com aquilo que são os padrões morais da vida. Você deve partilhar a tua vida com essas pessoas. A Bíblia não está a dizer que nós devemos aceitar fazer aquilo que é errado. A Bíblia não está a nos dizer que nós devemos aceitar aquilo que é errado, aquilo que nós sabemos que isto é errado, e porque é o nosso Pai a nos mandar fazer, nós devemos fazer. Não. Quando a Bíblia diz que nós devemos respeitar estas figuras, a Bíblia está a nos dizer que dentro daquilo que são os padrões morais, dentro daquilo que são os valores éticos, nós devemos respeitar, nós devemos agir, nós devemos, por exemplo, é teu pai, mas ele, por exemplo, pode te orientar para você fazer algo que não é do agrado de Deus. Ele, por exemplo, pode te recomendar para se envolver na macumbaria. Ele dizer que, filho, para que tudo te vá bem na vida, então vá no curandeiro fazer isto, mais aquilo. Obedeça aquilo que os curandeiros vão te dizer. Então, não é isso que Deus está a dizer. Não está a falar nesse sentido, porque isso é teu pai sim a te recomendar, mas esta recomendação do teu pai te tira da presença de Deus, te tira da vontade de Deus. Então, a palavra de Deus está a dizer que nós devemos obedecer estas figuras, mas observando aquilo que nós devemos fazer como obediência a essas figuras deve estar alinhado com aquilo que é a vontade de Deus. Nós devemos, presta atenção, a Bíblia diz que aqui, ele diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Devemos obedecer a essas pessoas, a essas